Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de psicologia e aluna da professora Dilmeire, e hoje eu vim explicar para vocês alguns conceitos básicos sobre codificação de acordo com o manual do Saldanha para otimizar o uso do software Atlas TI nas suas pesquisas. Bom, gente, se a gente quer compreender esse processo de codificação que é proposto pelo Saldanha, se a gente quer fazer uma pesquisa baseada nessa proposta dele, nós precisamos começar a entender os conceitos mais básicos para que a nossa pesquisa e nosso andamento da nossa pesquisa seja o mais sólido e eficaz possível. Por isso, é imprescindível que a gente entenda, primeiramente, o que é um código, para que ele serve. Então, o Saldanha define código como uma palavra, uma frase curta que, de uma maneira simbólica, capture a essência e seja evocativo para os dados visuais ou linguísticos que estão sendo marcados. Então, quando você tem um material que você vai avaliar na sua pesquisa, pode ser o que for. Pode ser uma revista científica, um artigo, pode ser uma nota de campo, uma entrevista e até mesmo vídeos. Você vai ter as porções que você gostaria de codificar para fazer daí o que você tem que fazer com a sua pesquisa. E com esse objetivo, você precisa pensar nos códigos como uma forma simples de evocar exatamente aquilo que você está codificando. Aqui eu trago um exemplo real do uso dos códigos em uma pesquisa, em um processo de codificação. Aqui é uma captura de tela de uma pesquisa real desenvolvida por mim no ano passado com a professora Dilmeire, e nós tínhamos que analisar materiais providos por professores para nós, relatando sua experiência na aplicação e uso de metodologias ativas durante suas aulas. Então, o que eu tinha que fazer nessa pesquisa era categorizar tanto as metodologias que eles usavam, quanto o procedimento, os processos, as percepções, dificuldades que eles tinham durante essa aplicação. Então, para isso, o que eu fiz? Vocês podem observar aqui que tem uma série de códigos, né? Então, alguns são apenas uma palavra, alguns são nomes da própria metodologia que são resumidos em uma palavra, e outros vocês podem notar que são pequenas frases que trazem algum aspecto que eu gostaria de trazer notoriedade no meu trabalho. Por exemplo, percepção sobre a dinâmica das aulas. O que acontece? Nesse código, depois de ter lido pela primeira vez o material que eu tinha, eu percebi que isso era algo recorrente. E eu percebi que o que traria a ideia principal desses parágrafos seria definido por eu relatar uma percepção em relação à dinâmica da aula. Então, toda vez que eu lia alguma parte do texto do professor que falava sobre alguma percepção que ele teve enquanto dava aula, quando a percepção dele sobre a dinâmica da turma, esses parágrafos iam para este código, porque esse código traz uma ideia principal do que aquilo se trata. Então é nisso que vocês precisam pensar quando pensarem nos códigos. O código tem que exprimir a ideia. Esse é um exemplo extraído do Manual do Saldanha, em que a gente pode ver a relação entre um código e uma citação e a importância de um código bem escolhido, bem desenvolvido. Então aqui nós temos essa citação. Percebo que a grande maioria dos lares tem cercas de elos à sua frente. Existem muitos cães e placas nas cercas que dizem cuidado com o cachorro. Qual é a ideia principal desse parágrafo, dessa citação? É uma ideia de proteção, uma ideia de como a segurança desses lares é feita. Por isso, o autor cria esse código, que é representado por uma palavra, que é a segurança, e essa palavra traz a ideia principal dessa citação. Então, esse código segurança vai trazer, quando for usado, vai ser um evocativo dessas ideias que trazem segurança, proteção e etc. Nós podemos notar que esse código é classificado como um código descritivo, já que ele literalmente descreve o que está sendo dito ali naquela citação. É importante ressaltar, gente, que o processo de codificação é uma ponte entre os resultados da sua coleta e a sua futura análise. Por isso é importante pensar que o código não é algo
estático, não é algo engessado. Ele é cíclico e vai estar sujeito a diversas reavaliações durante o seu processo de codificação. Então, você não precisa se cobrar de, no primeiro momento, já ter um código perfeito. O importante é você manter na sua mente que você tem que trazer algo evocativo, algo simples e fácil, que você vai bater o olho e já vai conseguir entender do que isso se trata. Mas é importante também você entender que isso não é, de maneira alguma, o produto final. Pensando no processo de codificação, a gente já entende, a gente já tem um spoiler do que é, que não é uma etapa só, é um processo que vai ocorrer em várias etapas. Então, aqui nós temos 5 etapas definidas pelo Saldanha de como esse processo deve ser feito. São as etapas sugeridas por eles e elas se dividem em pré-codificação, o primeiro ciclo de codificação, uma etapa intermediária, o segundo ciclo de codificação e, finalmente, a pós-codificação.